Olá, tudo bom? Nesse vídeo feito pelos alunos Felipe Gouveia Guimarães e Francisco Riquelmo Dantas de Araújo, vamos abordar um assunto de grande importância na produção de alimentos para a nossa sociedade, que é a fermentação. Porém, inicialmente, antes de adentrar diretamente o assunto principal do vídeo, vamos relembrar alguns conceitos importantes. O primeiro conceito é metabolismo, que nada mais é o conjunto de todas as reações químicas que ocorrem dentro de um organismo, sendo de grande importância para a manutenção da vida dos mesmos. O metabolismo compreende reações anabólicas, de construção de moléculas complexas a partir de moléculas simples e catabólicas, de degradação de moléculas complexas em moléculas mais simples. Dentro do metabolismo, há o metabolismo energético, que nada mais é do que as reações químicas envolvidas na obtenção de energia para a realização de diversas ações pelas células dos organismos vivos. Nesse contexto, há dois processos de grande importância, a fotossíntese e a respiração celular. Na fotossíntese realizada pelos seres fotossintetizantes, a energia luminosa é captada e convertida em energia química na forma de moléculas orgânicas. Na respiração celular, as moléculas orgânicas são oxidadas de modo a liberar energia, que é transformada em outra forma de energia química, que pode ser utilizada diretamente pelos seres vivos em seus processos metabólicos. Essa outra forma de energia química é a molécula de ATP. A respiração celular é um processo que envolve três etapas principais. São elas glicólise, ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa. Para essa reação, são necessários a glicose e o gás oxigênio, e ao final dela, são produzidos de 30 a 32 ATPs, o que a configura como um processo relativamente eficiente. Mas, o que acontece quando não há presença de gás oxigênio, isto é, em condições anaeróbicas? Uma alternativa metabólica é o processo de fermentação. A fermentação é um processo que, em suas etapas iniciais, é bastante semelhante à respiração celular, já que ambas possuem a glicólise como primeira etapa. Assim, inicialmente ambos os processos oxidam uma molécula de glicose e geram dois piruvatos. Porém, a partir desse ponto, o piruvato segue caminhos diferentes, dependendo da ausência ou da presença de gás oxigênio. Vamos detalhar esses processos mais à frente. A glicólise consiste em um conjunto de 10 reações que tem como produtos finais 2 piruvatos e há um saldo de 2 ATPs produzidos. A primeira metade da reação é denominada fase de investimento, uma vez que há o gasto de 2 ATPs para fosforilar a molécula de glicose, e ao final dessa parte são produzidas 2 moléculas fosforiladas de 3 carbonos. Cada uma dessas moléculas segue então para a segunda metade da reação, a fase de compensação, chamada assim pois haverá compensação do gasto de ATP que ocorreu anteriormente. Nessa fase, cada uma das moléculas são novamente fosforiladas, passando a ter 2 fosfatos cada. Além disso, com auxílio das coenzimas NAD+, ocorre a oxidação dessas moléculas, isto é, são retirados elétrons das mesmas. Posteriormente, os fosfatos das 2 moléculas são utilizados para produzir 4 ATPs ao total. Ao final da glicólise, tem-se como produto 2 piruvatos. Subtraindo o gasto de ATP no início da reação, pela quantidade produzida ao final, temos o saldo de 2 ATPs, que poderão servir como fonte direta de energia para os processos celulares. Porém, a fermentação não termina aqui. O que acontece é que, para produzir ATP a partir da glicose, é necessário, em certa etapa, oxidá-la com auxílio de coenzimas NAD+. Ao oxidar a glicose, o NAD+ se torna reduzido, se encontrando na forma de NADH, de modo a não poder mais exercer sua função. Os processos que seguem na fermentação têm por objetivo regenerar o NADH em NAD+, que pode então ser reutilizado pela via glicolítica, permitindo que a fermentação ocorra continuamente dentro da célula. Cada um dos piruvatos então sofre mais reações químicas, onde recebem os elétrons contidos nos NADH, fazendo com que eles voltem à forma de NAD+. Nesse contexto, existem 2 caminhos metabólicos possíveis. Alguns seres vivos, como as leveduras, ao realizar essas últimas etapas da fermentação, geram como produtos o etanol e o gás carbônico. Já outros, como algumas espécies de bactérias, produzem ácido lático ao final da reação. A seguir, iremos apresentar um vídeo em time-lapse, que mostra em escala macroscópica o processo que ocorre durante a fermentação alcoólica.
No vídeo apresentado, é possível verificar a produção de espuma com o passar do tempo. Essa espuma nada mais é que o gás carbônico liberado durante o processo de fermentação alcoólica. Caso fossem utilizados bactérias realizadoras de fermentação lática, o resultado teria sido significativamente diferente. Após abordarmos os aspectos bioquímicos da fermentação, vamos discutir brevemente sobre a importância desse processo. Nesse sentido, ganha destaque a produção de alimentos. Muitos alimentos apreciados pelo ser humano são produzidos a partir da ação de micro-organismos fermentadores como leveduras e bactérias. São exemplos desses alimentos: o pão de fermentação natural, o vinho, a cerveja, o iogurte, etc. Além da produção de alimentos, há outra grande importância da fermentação para o ser humano. Durante intensos exercícios físicos, o suprimento de oxigênio pode se tornar insuficiente para a continuidade das atividades das células musculares. Nesse contexto, os músculos passam a realizar fermentação lática para produzir ATP para as contrações musculares, gerando ácido lático. É isso, pessoal! Muito obrigado pela atenção de vocês!